Eu me chamo Silvana Oliveira Fênix, tenho 54 anos e sou uma sobrevivente da violência doméstica. Primeira vez que ele me agrediu, que eu achei que eu fosse morrer, ele jogou álcool em mim. Ele não riscou fogo, mas ele jogou álcool em mim. Depois que ele jogou álcool, ele começou a tentar me enforcar. E eu, pelo medo, eu ficava quieta, porque eu tinha medo, na verdade. Eu peguei as minhas coisas, peguei apenas uma bolsa e eu saí com a roupa do corpo na época, para nunca mais voltar, e não voltei. Nós estamos firmes porque nós somos sobreviventes e nós estamos aqui para mostrar para todas que nós podemos sim sair de um relacionamento abusivo. Eu me chamo Silvana Oliveira Fênix, eu sou uma sobrevivente da violência doméstica. Hoje eu apresento para vocês a Silvana Oliveira Fênix, de 54 anos. Ela foi espancada, humilhada, desacreditada, invalidada e violada por 20 anos. 20 anos de trauma e de desespero. Ela sentiu vergonha e sentiu medo. E ela também achou que fosse morrer. Ela foi tratada como nenhum ser humano nesse universo deve ser tratado, com crueldade e com covardia. Hoje essa mulher está aqui para representar todas aquelas que tiveram a vida ceifada pela violência doméstica. E ela está aqui hoje para ser a voz daquelas que ficaram. Ela está aqui hoje não apenas para representar as mulheres brasileiras, mas as mulheres do mundo, que acreditam que não têm voz. Porque nós queremos ter o direito de existir, de viver, de sermos tratadas com dignidade. Porque não somos posse, não somos objetos e não somos lixo. Silvana, nós temos muito orgulho de ter você aqui hoje, corajosa e viva, abrindo os trabalhos da campanha As 12 Mulheres, realizado pelo Projeto Bastê, a vencedora e sobrevivente Silvana. Ação, amiga, vai lá! Completamente com ele, que ele era extremamente amoroso, extremamente carinhoso, e tudo que eu não tinha, ele tentava fazer para me agradar, aonde eu fiquei totalmente envolvida e dependente dos carinhos e o amor dele. Eu comecei o meu relacionamento com ele, como ele tinha aqueles ciúmes, aquele cuidado, eu achava até que seria bom, porque ele está cuidando de mim, mas de repente ele começou a tirar as coisas que eu já gostava. Começou a ter diferença da minha roupa, ele começou a falar sobre meu cabelo, começou a ter algumas mudanças e ele começou a me agredir. E uma das primeiras vezes que ele me agrediu, ele me deu um chute onde eu estava trabalhando, porque ele ficou com ciúmes de uma pessoa que fez uma pergunta de trabalho para mim. E como ele tinha os altos e baixos, da mesma forma que ele me batia, ele falava que me amava. E nessa carência, eu acabei deixando, que eu pensava assim, um dia ele vai mudar. Em 2006, eu descobri que eu estava com câncer e eu fiquei muito mal. Eu fiquei na dependência mesmo, na dependência de alguém. E nesse período de 2006 até 2009, ele cuidou muito de mim. Quando nós
vivemos num relacionamento abusivo, mistura-se o amor, a dependência e a gratidão. E eu acabei misturando tudo isso, porque ele realmente cuidou de mim. Quando ele olhou nos meus olhos e me empurrou no sofá e começou as agressões, eu falei assim, não, agora deu. Mas ele ter falado para mim, eu não sou ruim, eu gosto de fazer a maldade, aí foi o fim, aonde eu peguei as minhas coisas, peguei apenas uma bolsa e eu saí com a roupa do corpo na época, para nunca mais voltar, e não voltei. Se você não contar, se você não procurar alguém, você pode ser a próxima vítima. E eu falo para todas, existe sim uma nova chance de você ser feliz com o amor próprio. Porque não é a questão de sair do relacionamento e procurar amor fora. Não, você tem que primeiro ter o seu amor próprio. Eu mesmo hoje, eu estou me amando. Eu fiquei com um sentimento, primeiro eu gritava, porque eu falava assim, meu Deus, fazer parte de um projeto tão lindo desse e ser, a mês de janeiro, eu sou uma das mais velhas das meninas. Eu fiquei muito honrada, é um projeto audacioso que mostra que nesse calendário, cada mês que tiver uma menina vai ter uma história. Eu falo isso como madrinha do projeto. Nós não estamos aqui, as 12 mulheres, falando de dor. Nós estamos falando que nós superamos a violência doméstica. É fora do comum. Enquanto eu estava raspando a minha cabeça, foi um flashback de quase 20 anos. Lembrando dele, ele me beijando, lembrei dele falando que me amava e lembrei dele também, ele me espancando. Mas existe uma coisa que toda mulher que está na superação, ela tem que ter isso. Ela tem que colocar uma pedra em cima, ela não tem que mudar a página, ela tem que arrancar a página e fazer uma nova história. Eu me chamo Silvana Oliveira Fênix, eu sou uma sobrevivente da violência doméstica. Teve um dia que ele estava no quarto e eu fazendo almoço, arroz na cozinha. E de repente ele saiu lá do quarto, chegou perto do fogão, deu um tapa fortíssimo no meu rosto e o sangue saiu tão rápido do meu nariz. Quando eu me dei conta, a panela do arroz estava vermelho, não estava com a água do arroz, estava cheia de sangue. Demorou uns 2 anos o psiquiatra descobrir que eu estava com depressão e síndrome do pânico. Eu comecei a tomar os medicamentos para síndrome do pânico e para depressão. Eu só lembro da dor de ter deitado e 5 dias depois eu acordei no hospital achando que eu estava na minha cama. O médico me sedou novamente depois de 9 horas que passou o efeito da sedação, que eles me contaram que eu tinha tido um infarto e pelo cateterismo detectou que era o segundo, que eu tinha tido um anterior dormindo. E eu fui passar no cardiologista, no Hospital das Clínicas e no psiquiatra. E ele falou, eu vou te falar uma coisa, você não tem predisposição hereditária para nenhum tipo de doença e nem para o infarto. E se você não contar para a psicóloga o que se passa na sua vida, para a gente poder te ajudar, você vai ter um próximo e vai morrer. E daquele dia que eu saí do hospital, eu falei, eu não posso morrer, meus filhos são pequenos, precisa de mim. Eu acho que ele parou quando eu mudei para a rua que mora minha mãe e meus irmãos, que é onde eu estou até hoje. Lá eu consegui respirar. A gente não acha força, a autoestima fica muito lá embaixo, mas assim, vocês conseguem. Contar para os parentes, para os amigos, fazer boletins, denunciar, procurar delegacias da mulher, gritar se estiver no meio da rua, correr, menos ficar ao lado de um agressor.
como se eu tivesse jogado na Mega Sena e acertado. Eu tô hiper feliz. O projeto me acolheu assim com todo carinho, com toda a proteção. Faltariam palavras para agradecer o projeto, porque eu sou assim imensamente grata. É uma coisa que eu levarei pro resto da vida. Falando no projeto básico, chorando. Ô, Tata. Eu também tô com lágrimas no olho. Oh, meu Deus, e daí a gente quer passar imagem de forte. Mas é um choro de alegria. É um choro que vale a pena. É que eu tô votando tudo. Sabe quando você conta que você vota lá? Ai, meu Deus, mas não é de tristeza, não. É por. Eu sei. Oh, meu Deus, como é que a gente grava chorando, Tata? Meu nome é Maria Soares e o que eu tenho para falar para vocês hoje é que sim, existe vida após o abuso. Sacudiu, tomou o celular da minha mão, porque eu ia ligar para a polícia, porque eles estavam me agredindo. Ele simplesmente me pegou no meu braço, ele sacudiu e berrava comigo. E daí ele tomou o celular da minha mão e jogou, né, longe. Isso porque ele falou, eu vou embora. Eu falei, vai, pode ir, fica à vontade, pode ir embora. E ele começou a fazer um super escândalo e foi horrível. Horrível. Daí depois esse dia ele fingiu, né? Ele simulou um ataque, começou a estribuchar no chão. Ele começou a estribuchar no chão. Falava que ia morrer, que estava tendo um ataque, não sei o que, e me fez. E aí tirou meu foco, né? De denunciar, me fez levá-lo no hospital, né? E hoje eu sei que não é verdade. Bom, ele me extorquiu, eu não sabia, né? Ele me extorquiu, ele me manipulou de uma forma que ele conseguisse levar tudo que eu tinha do jeito que ele queria e simplesmente depois que ele conseguiu tudo que ele queria e mais, né, ele sumiu, foi embora. A forma como ele me manipulava era sempre falando que ele iria me pagar. Então eu acreditava, né, porque assim, eu jamais imaginei que uma pessoa pudesse fazer uma coisa dessa. Eu achei que a pessoa ia ficar lá e realmente me pagar. Então ele fazia, ele pedia as coisas, ele ia pedindo, meio que induzindo, né? Ai, vamos fazer isso, ai, vamos fazer aquilo. E eu falava assim pra ele, e você vai pagar como? Você tem dinheiro? E aí ele, não, mas eu vou te pagar. E isso desde o começo ele fazia isso. E aí foi indo assim, foi indo aos poucos. E eu achando sempre que ele ia pagar, Ele simplesmente não trabalhava. O pouco que ele trabalhava, ele achava que era muito, ele achava que ele tinha direito a tudo que eu tinha conquistado a todos os anos antes de eu conhecer ele. Procurei no Face e achei ela lá, né, a Gabriela. E aí eu falei com ela, falei, olha, queria saber o que aconteceu com você, porque, né, aconteceu isso comigo, ele me roubou. Aí ela falou assim que ele era um psicopata, que era pra eu agradecer que ele tinha saído da minha vida, porque podia ter acontecido algo pior e que ela tinha pena dele, mas que tudo que eu tava contando, que eu relatei que ele fez comigo, ele fez com ela. Só que ela conseguiu recuperar o carro dela, né, porque estava no nome dela, só que quando ela pegou o carro de volta, o carro estava todo depenado.
De tudo isso que aconteceu, de todo esse caos na minha vida, assim, que eu achava que eu não ia aguentar mais, a única coisa que me deu força para continuar, porque nem foi a minha família, porque até, assim, quando eu voltei para casa do meu pai também me esculachava, não entendia, não sei. A única coisa que me dava força para continuar era o Suel, o meu cachorro. Porque era com ele que eu ficava o tempo todo, era ele que estava em cima de mim o tempo todo. Eu estava desempregada, né? Eu tinha saído do mercado, então eu estava desempregada. Então, assim, era com ele que eu saía, eu ia no parque com ele todo dia só pra eu não enlouquecer, né? E ele ficava do meu lado o tempo todo. Foi por causa dele só que eu consegui. Que bonitinho, né? Tem pessoas prontas para te ajudar, tem grupos. Esse trabalho é um trabalho que eu estou fazendo para isso também, para mostrar que existe sim uma saída. Procure ajuda, tem uma saída sim. A gente conseguiu e você também consegue. Bom, chegou minha vez de falar. Eu dirigi as 11 meninas e agora que chegou minha vez, dá uma travadinha básica, mas vamos tentar seguir em frente sem travar muito, gaguejar muito. Difícil porque, enfim, eu vou ter que resumir em pouco tempo todo o meu sentimento, a minha gratidão e a minha alegria por estar realizando hoje essa campanha, né? Bom, meu nome é Thaís, eu sou fundadora do Projeto Bastê, fundadora da campanha As 12 Mulheres, e é uma honra poder trabalhar com essas 11 meninas. É uma honra poder contar a história delas, né? Eu sofri 5 anos de violência doméstica, onde tinha agressão psicológica, agressão física, e aí quando eu saí dessa relação e eu descobri que de fato se tratava da violência doméstica, porque a gente tem uma visão meio distorcida do que é a violência doméstica, e quando eu saí dessa relação e eu vi a quantidade de pessoas, de mulheres que passam por isso, eu fiquei com uma vontade muito grande de poder sair e falar para o mundo que isso existia, que isso existe, que está do nosso lado, e que a quantidade de mulheres que passam por isso é imensa, né? Então, a princípio, a minha ideia não era criar o projeto, ele foi uma consequência de uma página no Facebook que eu criei para falar sobre o tema, e depois veio a ideia de fazer o Projeto Bastê, né? Que a princípio são serviços a valor social para as vítimas de relacionamento abusivo. E aí, no segundo semestre desse ano, me veio a ideia de fazer o calendário, né? Quando a gente fala de violência doméstica, a gente foca muito na questão da tragédia, da quantidade de feminicídio que a gente tem, que é muito alta, e temos que falar, sim, temos que falar mesmo desses números e bater mesmo nessa tecla, mas a gente também tem que falar que existe a possibilidade de sair, que nós conseguiremos reduzir a taxa de feminicídio se a gente trabalhar unidas para isso. Então a gente também tem que falar da esperança. O que eu quero falar hoje para as meninas, para as vítimas de relacionamento abusivo e violência doméstica é que sim, dá para sair sim, tá? A gente quando tá ali, a gente acha que não é possível, que não vai dar, que a gente não tem força, mas dá para sair, porque todas as 12 desse calendário nunca imaginaram que conseguiriam sair da relação.
porque é muito difícil, é muito trabalhoso, porém não é impossível. E o nosso trabalho aqui hoje é falar para vocês que não é impossível, que dá sim para sair, tá? Porém, você precisa de uma rede de apoio, você precisa ler muito sobre o tema, falar muito sobre o tema com as pessoas de confiança, tá? Se você não tem uma rede de apoio, dá para achar na internet. Nós mesmo do Projeto Bastê temos um grupo de Telegram onde as vítimas conversam, trocam ideias, se apoiam. É fundamental a terapia. Sem terapia dificilmente você vai conseguir, tá? Mas em um determinado momento você vai precisar virar uma chavinha, você vai doer no começo, mas um dia de cada vez. É possível, nós conseguimos, então a gente tem certeza que qualquer mulher também consegue sair, tá? Coragem, força e vamos à luta, que ainda tem muito trabalho para se fazer. No começo ele era carinhoso, atencioso, protetor, romântico, fazia planos. A gente teve uma filha junto. E eu pensei, foi muito puxado pra mim criar uma filha sozinha. Eu não queria passar por isso de novo com a filha que a gente, com a nossa filha. Na verdade ele deu sinais bem no começo, né? Eu que fui demorando a perceber, porque eu reclamava e daí pequenas coisas, por exemplo, minhas vestimentas, foi logo no começo, tipo, que ele falava que mulher de família ou mulher casada não usava tal roupa, que nem eu saía muito com a minha filha mais velha, aos finais de semana, a gente sempre ia em algum lugar, e aí ele questionava o fato de eu sair sozinha, já que eu tinha ele, eu não tinha que sair sozinha. Ele, como ele ia na minha casa, ele mexia no computador, né, ele deixou o e-mail dele aberto, e daí com o e-mail dele, eu entrei na conta do Facebook. Na conta do Badu, no e-mail, tudo. E aí eu descobri que ele se relacionava com um monte de mulher. Um monte. Inúmeros. Aí quando eu vi lá ele marcando encontro, eu com a minha filha recém-nascida, com cólica, chorando em casa, e ele marcando encontro com outra mulher. Aí eu falava, e se eu fizer o mesmo com você? Aí ele falou assim, aí você se prepara, que eu raspo sua cabeça, corto sua orelha. Entendeu? Porque eu não posso te matar, mas eu vou te deixar marcada. E aí ele veio pra cima de mim. Aí quando ele veio pra cima de mim, a minha filha, né, já tava com 12, 13 anos. E aí ela foi pra me defender, ele pegou ela e jogou pra fora. Só por ele ter jogado ela no chão, eu já queria ir pra cima dele, mas ele não deu tempo. Ele jogou ela, pegou ele, me jogou. No que eu voltei pra empurrar ele fechou a porta em cima dele. A porta de vidro em cima de mim. E foi no mesmo momento que eu empurrei. Aí rasgou meu braço. Meus braços atravessaram a porta. E aí eu lembro que esguichou sangue assim na parede. Eu pensei, meu, cortou meu braço, aí eu segurei, né? E eu lembro que eu sentei assim no chão, pensei, meu Deus, e agora? Ele não me socorreu. Porque o pensamento dele era que se ele me levasse, ele ia ser preso em flagrante. Eu vi minha mãe apanhar do meu pai e eu entendia que sim, quem ama bate. Eu tava ensinando de novo para minhas filhas e eu falei, eu não vou ensinar isso para elas, eu não quero. Ela ainda tá sofrendo agora, um dia eu posso ver elas sofrendo igual a mim. Então por elas eu vou sair dessa. O amor não machuca. Quem ama não machuca. A gente não pode se culpabilizar, mas a gente tem que se responsabilizar. Qual é a nossa parte nessa relação? Por que eu estou com uma pessoa abusiva? O que eu tenho para falar é que nós nascemos livres. Nós nascemos livres. Já saímos para o mundo, a gente sai para viver. A gente só depende durante pequenininho para aprender a se cuidar, até se cuidar sozinho. Depois a gente sabe se virar sozinho. É só a gente acreditar.
Nós nos encontramos na festa do filho de uma amiga, muito educado, muito carinhoso, muito falante, e os outros encontros passaram a ser praticamente diários. E ele sempre muito carinhoso, muito educado, muito gentil, muito cativante, essa que é a verdade. A primeira vez que eu me dei conta que tinha alguma coisa errada foi quando eu fui fazer um treinamento e ele não foi me buscar nesse treinamento, e quando eu cheguei em casa ele brigou muito comigo. Muito, arrumou uma confusão do nada e eu comecei a me questionar o que estava acontecendo. Eu ainda não entendia o que estava acontecendo, mas foi ali que me deu uma coisinha atrás da orelha, assim, alguma coisa está errada. Se eu saía com a minha filha, ele queria que eu voltasse logo, porque se eu estivesse fora eu não estava cuidando dele, que eu não era uma mulher bacana como ele achou que eu era, que ainda bem que ele descobriu antes que por que os meus ex-maridos não ficaram comigo, porque eu realmente não era uma boa pessoa e assim por diante. Eram sempre comentários nesse nível. O momento mais marcante da relação para mim foi quando terminou na agressão física, e o motivo da briga foi por causa da ex-mulher dele. Ele sempre colocava a ex-mulher no relacionamento o tempo inteiro, e foi uma conversa que começou tranquila e acabou virando uma briga muito grande. E ele me pegou, me sacudiu pelo rosto, me deu um tapa e me jogou na cama. Isso foi muito traumático para mim. Eu só consegui que ele fosse embora depois do falecimento da minha mãe, que aí eu chamei alguns amigos para ficar em casa, que ele havia me isolado de todo mundo, então voltei com os amigos, pedi mesmo socorro e nesse momento ele foi embora. No dia que eu fui pegar meu carro, que foi quando ele chutou o carro, ele me ameaçou, dizendo que eu teria que mudar de cidade. Ele falou, as palavras foram exatamente assim: você sabe, né, que você vai ter que mudar de cidade porque eu vou te pegar. E ele só parou de falar porque eu falei que eu estava gravando, mas eu não estava. Foi um medo muito grande e eu queria que ele parasse. Vocês vão sim, vocês vão conseguir. Vocês têm uma força dentro de vocês que vocês não acreditam e não conhecem. Vão conseguir sim. Persevere, faça terapia e essa força aparece e você consegue. A importância de eu estar no calendário é algo assim que eu nunca imaginei. Eu encontrei na página do Projeto Bastê o apoio que eu não tinha e não tive de ninguém, não porque eles não queriam, mas porque eles não sabiam, eu não falava. Então comecei a procurar. Hoje eu sinto que esse projeto é importantíssimo para a gente falar, tem que ser falado muito. O calendário das 12 mulheres me dá a sensação assim, eu posso, eu venci. E assim, estou feliz, cada vez mais feliz e tenho força com isso. Quando eu estou junta com as meninas, quando eu estou na página, quando eu estou conversando, eu sinto essa força, que eu realmente vou conseguir sair disso. Após 3 meses que a gente estava junto, eu engravidei e aí ele começou a mostrar um pouquinho as caras, sabe? Mas tudo começou com ofensas, a princípio assim, bobas, que pra mim eu até achava, não, acho que é exagero da minha parte, mas começava com falando que eu não era capaz de cuidar de um bicho, que eu era uma inútil. E soube logo na sequência uma traição, e aí ele alegando que ele tinha que ter essa despedida com essa ex dele, e isso eu já estava grávida, se negava a me ajudar na gestação, sabe, me forçava ao serviço braçal no sítio que a gente morava. Por algumas vezes me forçou ao sexo. No dia mesmo dessa traição, quando descobriu, ele me obrigou ao sexo. Depois que a nossa primeira filha nasceu, ele ficou bom, digamos assim, uns poucos meses, mas aí a gente mudou de casa e ele voltou ao que era e até pior. Porque eu tinha que ainda cuidar de tudo, de uma filha, e
ele não se dava por satisfeito e continuavam as ofensas de eu sou inútil, desgraçada, que eu não sirvo para nada. Vim a saber há 2 anos, e a minha filha guardou isso por 2 anos, ou seja, já fazem 4 anos isso, mas eu só soube há 2 que ele passou a mão na bunda da minha filha mais velha, que na época tinha 13 anos, hoje ela tem 17. E ele nega, ele fica extremamente nervoso quando eu falo sobre isso, então eu acho que esse nervosismo dele já é uma entrega, né, do que aconteceu. Ele chegou a dizer, uma vez, a nossa filha tinha 2 anos, quase 3 anos por aí, que a nossa filha Maria Clara iria se prostituir, porque eu a estava educando. Eu comecei, né, um tratamento com psicólogo e psiquiatra, quer dizer, mantive meu tratamento com o psiquiatra e comecei a fazer terapia, acupuntura na minha gestação quase toda, para eu tentar um equilíbrio, né? E assim, depois que a nossa filha nasceu, a Elisa, eu me senti mais forte ainda, sabe? Muito determinada a não voltar, por mais que ele chorasse, porque ele chegou a chorar pedindo pra gente voltar, dizendo da nossa família, porque é isso que eles fazem, né? Então, assim, eu realmente passei a cuidar de mim, do meu emocional, do meu psicológico mesmo, sabe? Tentar achar esse equilíbrio e focar nas minhas filhas, uma vez que eu ainda não conseguia ter um foco para mim, né? Então, o meu foco principal era, eu não quero que as minhas filhas vivenciem isso, para que num futuro elas aceitem isso, sabe? E o recado que eu passo para vocês, mulheres, é: se olhem. Olhem para dentro de vocês e busque o antes, o agora, e imagine o seu depois. Dentro do relacionamento, imagine o seu futuro, como que vai ser. E fora dele, como que vai ser. Com certeza vai ser mais colorido. Olhe para você. Se vista para você. Sorria para você. Olhe para dentro de você com amor, sabe? Eu estava numa maré de más notícias e de repente me apareceu aquele homem maravilhoso, né? Um príncipe me tratando como uma rainha, me dando joias, me dando presentes e dizendo o quanto eu era maravilhosa. E aí você confia, né? Você confia tanto que você passa a partilhar todos os seus segredos com aquela pessoa, né? Todas as suas fragilidades, todos os seus problemas, todas as suas dificuldades. E aí até que ele começa, sem que você perceba, ele começa a usar essas fragilidades contra você, né? Primeiro como uma forma de proteção, né? Então ele começa a te afastar das pessoas que ele acha que são tóxicas, e isso ele vai criando, né? Um ambiente onde só existe ele, né? E isso, no início você se sente fortalecida porque é uma pessoa que eu posso contar e tá aqui pra mim, por mim, mas de repente você olha em volta e você não vê mais ninguém. A primeira agressão fui eu que fiz comigo. Foi quando eu permiti que ele ditasse a minha forma de me vestir, a minha forma de falar, a minha forma de me relacionar com as pessoas. Essa foi a primeira agressão. Depois começaram as agressões verbais, de fato, tá? Então ele pegou todas aquelas histórias do início, todas aquelas fragilidades que eu tinha,
todas as inseguranças que eu tinha e começou a expor aquilo, tá? E aí a coisa vai ficando mais baixa, né? De incompetente você passa a ser vulgar, você passa a ser piranha, você passa a... se você não tá olhando pra ele no metrô, você tá dando em cima de alguém, então você é uma vagabunda. E essas discussões, elas param de ser só dentro da sua casa, elas começam a ser na rua, elas começam a te expor cada vez mais. E durante uma discussão, você leva um empurrão e cai, e a culpa é sua, porque você se colocou na frente. Você leva um tapa, mas a culpa é sua porque você provocou aquilo. O meu impulso foi quando eu vi que a minha vida estava passando diante dos meus olhos e que aquela pessoa estava prestes a realmente me matar, né? Que a última agressão, ele realmente tentou me sufocar e fechou o punho para bater no meu rosto. E no momento que eu ouvi aquilo, eu vi, né? Eu acordei e eu percebi que aquilo ali não era normal, né? Que eu não poderia estar ouvindo aquilo do meu marido, né? Do cara que eu achava que era o amor da minha vida. Se no seu coração tem alguma coisa errada, provavelmente aquilo está errado. Não deveria estar acontecendo. Então observe o que você está sentindo naquele momento. A importância do calendário para mim é justamente mostrar que existe vida depois do abuso, depois da violência. Eu já não queria me arrumar porque eu já não conseguia ver beleza em mim. Eu não achava que eu merecia ser vista por outras pessoas, eu não merecia outros relacionamentos. Então, você se coloca nessa situação. Enquanto você é convidada a tirar fotos, a mostrar a mulher que você e quando você olha as fotos e você vê ainda que existe uma pessoa ali, uma pessoa bonita, uma pessoa que sorri, uma pessoa que tem alegria nos olhos, é aí que você começa a se reconectar com você, né? É a arte te trazendo de volta. Então, para mim o calendário é isso, tá? É o grande recado do projeto, o grande recado do calendário existe vida, tá? A gente pode sair e estamos todos aqui para ajudar vocês. Bom, o meu ex, na verdade, ao contrário do que todas as outras vítimas relatam, creio eu, ele sempre se mostrou ser um cara muito grosseiro, desde o início. Mas como eu morava em outro país, eu achava que eu não estava mais habituada ao jeito brasileiro e tal, eu de certa forma achei que fosse normal ou que eventualmente ele estivesse passando por algum problema. Na altura realmente até estava, o pai dele morreu, acabou morrendo, estava doente. Então ele nunca foi exatamente um príncipe encantado. Eu é que não fiquei atenta aos sinais. Bom, as piores coisas que ele fez comigo, ele me puxava, isso é o que me marcou mais, ele me puxava pela casa inteira, pelo cabelo, ele arrancava, né, tufos de cabelo meu, batia com a minha cabeça na parede, e eu acho que pior de tudo mesmo foi me agredir grávida, com socos, pontapés, tapas, enfim.
Primeiro, eu achei que depois que eu ficasse grávida, jamais isso aconteceria. Tanto que quando aconteceu, eu fiquei chocada. Fiquei em choque mesmo. Quando o bebê nasceu, ele chegou a me agredir algumas vezes com a criança no colo também. E foi bem complicado. Para vocês que estão passando por uma relação de violência doméstica e não tem força para sair, se eventualmente for o parceiro de vocês a sair de casa, inicialmente vai parecer uma tormenta, um pesadelo, porque é muito difícil viver com a falta deles. Mas uma coisa é certa, foi um livramento. Então, depois de uns anos, como hoje eu estou aqui depois de 6, 7 anos, eu só tenho a agradecer, ainda bem que ele saiu de casa. Bom, eu me sentia muito culpada por 2 razões. Primeiro, eu sentia que algumas coisas que aconteciam entre a gente, que a culpa era minha, porque eu deveria ser mais compreensiva, eu deveria ser mais paciente, enfim. Mas ao mesmo tempo vinha um lampejo de lucidez e eu percebia que não, que eu era vítima. Só que eu me sentia culpada por não conseguir sair dali. Eu acho que fazer parte desse calendário é sim um manifesto assim, a superação, mas é principalmente um ato de coragem, porque a gente aguentou tanto tempo calada, né? A gente ficou com tanto medo de denunciar e hoje é como se fosse um grito de libertação. A gente poder assumir a nossa história sem vergonha e ao mesmo tempo mostrando para todo mundo que a gente conseguiu superar, sem medo de nada, sem medo inclusive do passado. Quando a gente se envolve com o agressor, a gente perde a nossa alma, a gente perde a nossa autoestima, a gente perde a nosso brilho. Então eu acredito que para todas nós seja um momento de reencontro, de reconexão com a nossa essência. E a nossa essência não admite sofrer, a nossa essência não admite ser subestimada, ser colocada para baixo. Então eu acredito que todas nós estamos vivendo um momento muito importante de vida e fazer parte desse calendário é chancelar esse momento. Fiquei com ele em torno de 28 anos. Ele bebia, né? E ele era machista. Ele era aquele homem que, para ele, mulher não tinha que trabalhar, mulher tinha que ficar dentro de casa. E foi um relacionamento assim, a fantasia. Eu fantasiava um casamento, eu fantasiava uma família. E ele me mostrava todos os indícios, que ele era sozinho, que ele não tinha ninguém na vida, até porque ele era filho adotivo. E eu sempre falava, mas você tem uma família, eu não tenho ninguém. Então assim, ele sempre dava indício, ele mostrava que não família, mas eu queria, né, ter aquela família, aquela coisa toda. E eu fui levando, né, até porque eu tive uma filha, então eu achava que a minha filha tinha que ter a presença de um pai, né? E eu tinha aquele tabu de ter vergonha de separação, ter vergonha de ser uma mulher mãe solteira com 17 anos, então eu resolvi levar. Então teve algumas vezes, não vou dizer que todas as vezes, né, teve a agressão física, psicológica, mas ele aos poucos, ele foi me afastando da minha família, ele xingava minha mãe, ele falava que ninguém, que eu não precisava de ninguém, que só ele era, né, era a única pessoa, que eu só precisava dele. E aí veio a bebida, né? Ele bebia e cada vez mais bebia, me fazia passar vergonha. Para ele eu era vagabunda. Isso foi o que mais mexeu com o meu psicológico, porque ele vivia falando que eu tinha machos. Eu cheguei a sair de um emprego por causa disso, porque era uma época que eu trabalhava do lado da empresa dele e ele falava que eu ficava com um e ficava com outro. E isso aí foi me machucando.
E aí teve também alguns episódios de agressão física, que quando ele chegava um pouco alterado, né, e eu ia falar qualquer coisa, ele partia para cima, ele ficava meio nervoso, socava a parede, fazia que ia jogar, já chegou a jogar panela, né, no chão, jogar prato, né, fazia com que ia me dar murro, já chegou a pegar nos meus cabelos, né, e sempre com as palavras, você não presta, você é uma inútil, você é burra, você é jumenta, até hoje isso fica na minha cabeça. E o abuso pior até hoje, que me machuca muito, foi que eu sempre tive vontade de ter outro filho. E eu cheguei uma vez para ele e falei, se a gente tiver um filho homem, e ele falou, se nascer branco é meu filho, se nascer preto não é. Imagine eu, branco desse jeito, andar com um macaco no colo. Isso me machucou muito. E eu cheguei a tomar pílulas, ao mesmo tempo usava o DIU, e ao mesmo tempo fazia duchinha vaginal para não engravidar. E isso foram anos. E aí, no final de 2016, eu descobri que eu estava com depressão e estava com ansiedade assim altíssima. E aí eu comecei a fazer tratamento com psicólogo. E aí eu contando todos os fatos que surgiam na minha vida, e aí ela foi fazendo com que eu entendesse que realmente eu estava num relacionamento abusivo. Porque até então eu não achava que não, achava que era o jeito dele, que a culpa era minha, né? E aí tinha aquela coisa da família, né? De falar que é uma cruz que você tem que carregar, ele é desse jeito, se você demonstrar amor, ele vai mudar. E nisso eu fui me reprimindo. Não tenha vergonha. Por muitos anos eu tive vergonha do que as pessoas iam pensar de mim, do que as pessoas iam falar porque eu me separei. Não vou dizer que foi fácil, não é fácil, mas é muito importante que você tenha apoio psicológico, que você acredite que você não é essa pessoa que a pessoa fez você achar que é, que você tenha pessoas para conversar, ponha isso para fora. Eu dou graças a Deus porque eu tive pessoas que me apoiaram, que me escutaram, eu tive psicóloga, eu fui procurar ajuda, eu olhei para mim e falei, não, eu não quero isso, eu não sou isso, então eu fui procurar ajuda e isso me fortaleceu. Não vou dizer que da noite para o dia você já vai conseguir se libertar de tudo, não, mas de grão em grão você consegue.